Olá, seja muito bem-vindo ao segundo estudo desta série, Daniel e Apocalipse, Jesus voltará em breve. Neste estudo, nós vamos falar um pouco sobre a vida e a obra, as visões e a missão de Daniel. Então, fique com a sua Bíblia aberta aqui no livro de Daniel. Nós vamos recapitular um pouco o que fizemos no estudo passado, mas antes vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Pai de amor que estás no céu, me inspira agora para falar para essas pessoas sobre o livro de Daniel, de maneira fiel, de maneira em conformidade com a tua palavra, Senhor. Peço humildemente por Jesus Salvador. Amém. Então, meus queridos, no comentário, no estudo passado, nós falamos um pouco, fizemos um apanhado geral sobre os profetas canônicos, não canônicos, sobre os profetas maiores e menores, e aqui eu tenho que ressaltar algo que pode ser dolorido para alguns, mas é de fundamental importância na palavra de Deus para o Criador do universo, que ele se revela em sua palavra, Um profeta, um servo fiel, ele tem que estar de acordo com a lei do Senhor, de acordo com o verso de Isaías 8:20, A lei e ao testemunho, se não falarem desta forma, segundo essas palavras, jamais verão a alva, Então, uma pessoa, seja ela um profeta canônico ou um profeta não canônico, seja ela o profeta maior da Bíblia ou um profeta menor, seja ela quem for, seja ela um servo que vive hoje, nos dias de hoje, do mais humilde ao mais requintado, seja quem for, para que ele seja considerado um servo fiel do Senhor, assim como Daniel, que nós vamos estudar hoje, ele tem que estar de acordo com a transcrição do caráter do Senhor, a lei de Deus. E logo no primeiro mandamento ele já diz: não terás outros deuses diante de minha face. Então, nunca uma pessoa que pratica necromancia, segundo a palavra de Deus, e outras coisas, ou aquelas manifestações espiritualistas da igreja mãe e de suas filhas, jamais será considerado pela palavra de Deus um profeta do Senhor. Mas o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância, porém ele notifica que arrependam-se, Arrependam-se de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque o Senhor é Deus zeloso, o nosso Criador, ele é Deus zeloso, e ele jamais vai aceitar para o nosso bem, para a nossa salvação eterna, que pessoas que adoram outros deuses que não seja ele, tenham a bênção dele e seja considerado um servo fiel, Então, se você ainda, por acaso, está assistindo esse vídeo e pratica alguma dessas coisas, o Senhor notifica que arrependa-se e volte-se a ele em fidelidade, de acordo com a sua palavra, certo? E com sua lei, que é a transcrição do seu caráter, a lei do Senhor de Êxodo 20, escrita pelo próprio dedo dele, do Criador. Então, meus queridos, nós vamos hoje falar sobre a vida de Daniel. Quem foi o profeta Daniel? E aqui você pode fazer ali um estudo-chave, Estudo-chave é outra coisa que eu vou mencionar depois. Você pode fazer um apanhado, uma pesquisa geral, e você vai ver toda a história de Daniel, que é uma história linda, um jovem, nobre judeu levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor por volta de 600 a.C., Então, resumindo a história de Daniel, ele foi fiel ao seu Deus, foi um homem de princípios, foi um homem de coragem, foi um homem de oração e viveu por volta de 600 a.C., Então, o que vale e importante que nós frisarmos hoje, preste muita atenção, são as duas primeiras visões de Daniel referentes ao tempo do fim, certo? Então, a primeira é a visão da estátua de Nabucodonosor, que remete à sucessão de impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Roma imperial, Roma papal, certo? Então, repita comigo. Existe muita controvérsia sobre esses assuntos, mas se você for estudar a palavra de Deus em fidelidade à história bíblica, você vai entender que a sucessão de impérios se refere a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Na progressão da história, Roma imperial e Roma papal. São 4 impérios, mas a história progride através de Roma imperial e Roma papal, que é o 4º império, certo? E também a visão dos 4 animais é a mesma visão. É uma visão diferente, mas é a mesma, tem o mesmo significado, a mesma interpretação. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma.
Roma, se dividindo em imperial e papal. São 4 impérios que têm relevância na profecia bíblica de Daniel e Apocalipse. Então, outras nações, como Turquia, a Síria, não tem relevância. China, hoje em dia, não tem relevância na palavra de Deus, não tem relevância. Então, tentam colocá-las na profecia bíblica, mas historicamente, na história bíblica, e para o Senhor, para o preparo espiritual, para as profecias, para tentar aumentar a fé do povo de Deus, essas nações não têm relevância. As que têm relevância são as nações mencionadas na profecia, certo? Besta da terra, besta do mar e tudo mais. E aqui, na sucessão de impérios, nós temos essas 4 nações que já foram repetidas aqui. Então, é muito importante que você tenha esse fundamento, porque existe muita especulação fora, dentro da igreja também, e se não tiver o fundamento, você vai viajar aí perdido, embriagado pelo vinho de Babilônia. Então você precisa, quem tá dormente, não tá pregando errado, tá dormente. Agora, quem tá pregando errado, precisa, tomar um banho frio para curar essa embriaguez do vinho de Babilônia e estudar a palavra de Deus de acordo com a história bíblica e de acordo com o relato bíblico comprovado pela história, certo? E com coerência, Porque esses livros que nós estamos estudando apontam para o tempo do fim, certo? Então, outras nações não têm relevância, não são nem citadas na profecia no tempo do fim, certo? Então, eu peço que você, com esse fundamento em mente, pelo menos essas 2 visões que tratam do tempo do fim iniciais, a visão da estátua de Nabucodonosor, a visão dos 4 monstros de Daniel, depois, na sequência aqui, eu peço que você vá neste canal e assista um estudo muito importante que se chama Daniel e Apocalipse, visões e épocas correspondentes, para que você aumente o seu conhecimento das visões de maneira cronológica, tenha uma noção de cronologia para você ter uma noção de que todas essas visões se referem ao tempo do fim, certo? Com o objetivo, a sucessão de impérios é só para que se chegue, no tempo do fim, mas esses livros, Daniel e Apocalipse, se remetem para os acontecimentos do tempo do fim, certo? Então é importante que você vá aqui nesse canal, procure pelo comentário, pelo estudo bíblico, Daniel e Apocalipse, visões e épocas correspondentes, para que você tenha uma noção maior das visões de Daniel, além de fazer, claro, a sua leitura, o seu estudo de Daniel, certo? No seu tempo, faça aí uma programação para você ler Daniel, e depois você fará o mesmo com Apocalipse, que é uma revelação, em complemento para o livro de Daniel, por isso que esses livros devem ser estudados juntos, certo? Então eu vou colocar aqui na descrição a sucessão de impérios de maneira fidedigna, Lembre-se desses 4 impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, imperial e papal. Roma dividida em imperial e papal. Com esse fundamento em mente, você poderá fazer o seu estudo e não será enganado, certo? Então, agora nós vamos, no próximo comentário, nós vamos falar um pouco mais sobre o livro de Apocalipse, mas é importante que você leia o livro de Daniel, estude o comentário das épocas correspondentes, para que você já possa estar sendo firmado na Bíblia de maneira fidedigna, com coerência, para que você possa estudar com coerência. Então eu espero você no próximo comentário sobre o livro de Apocalipse, João, Jesus e você, uma revelação importante, complemento ao livro de Daniel e uma revelação importante também tratando-se da volta de Jesus e do tempo do fim. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu estudo e fique com ele até o próximo comentário, pela graça, a misericórdia, o grande amor do nosso Deus. E no último comentário nós vamos fazer em PowerPoint para que você tenha um suporte maior para estudar com os slides, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.